Olá, hoje vamos falar sobre um tema muito importante: acidentes de trabalho que ocorrem fora da empresa durante o horário de trabalho. É fundamental que tanto os empregadores quanto os empregados conheçam seus direitos e deveres nesse contexto. Vamos começar. Em caso de acidente de trabalho, seja dentro ou fora da empresa, os funcionários têm direitos garantidos por lei. Esses direitos visam proteger a saúde e a integridade física do trabalhador, além de assegurar que ele receba o tratamento adequado e o suporte financeiro necessário durante a recuperação. Um dos primeiros passos após um acidente é a comunicação de acidente de trabalho, a famosa CAT. Este é um documento essencial que a empresa deve emitir sempre que ocorrer um acidente de trabalho, incluindo aqueles que acontecem fora das dependências da empresa. O empregador tem a obrigação de emitir a CAT no primeiro dia útil após o acidente, mesmo que o empregado não precise se afastar imediatamente. Mas e se a empresa não emitir a CAT? Nesse caso, o próprio trabalhador, seus dependentes, o sindicato ou até mesmo o médico que o atendeu podem fazê-lo. A emissão da CAT é crucial porque formaliza o acidente e permite que o trabalhador tenha acesso aos seus direitos previdenciários. Se o acidente resultar em afastamento do trabalho por mais de 15 dias, o funcionário tem direito ao auxílio-doença acidentário, um benefício pago pelo INSS a partir do 16º dia de afastamento. Durante os primeiros 15 dias, a responsabilidade de pagar o salário integral do funcionário é da empresa. O auxílio-doença acidentário possui vantagens importantes, como a garantia de estabilidade no emprego por 12 meses após o retorno ao trabalho. Isso significa que a empresa não pode demitir o funcionário sem justa causa durante esse período, oferecendo maior segurança durante a recuperação. Outra questão importante é a possibilidade de indenização por danos morais e materiais. Dependendo das circunstâncias do acidente, o funcionário pode ter direito a essa indenização, especialmente se ficar comprovado que a empresa foi negligente em relação às condições de trabalho. Por exemplo, se um acidente ocorrer durante uma viagem de trabalho e a empresa não fornecer os equipamentos de proteção necessários, ela pode ser responsabilizada. E como já mencionei, o trabalhador acidentado tem direito à estabilidade no emprego por 12 meses após seu retorno. Isso significa que a empresa não pode demitir o funcionário sem justa causa, a menos que haja uma negociação coletiva ou que seja oferecida uma indenização correspondente ao tempo de estabilidade. Agora, vamos falar um pouco sobre as responsabilidades do empregador. A empresa deve garantir a segurança do funcionário, mesmo durante atividades externas. Isso inclui fornecer os equipamentos de proteção individual adequados, assegurar que os veículos utilizados estejam em boas condições e promover treinamentos de segurança, como noções de direção defensiva para motoristas. Além disso, o empregador deve sempre emitir a CAT em caso de acidente, pois a omissão dessa obrigação pode resultar em sanções para a empresa e dificultar o acesso do trabalhador aos benefícios previdenciários. Se a empresa falhar em garantir a segurança e prevenir acidentes, pode ser responsabilizada civilmente. Assim, o trabalhador pode mover uma ação judicial pedindo indenização por danos morais e materiais, caso fique comprovado que o empregador foi negligente. É fundamental também que o empregador ofereça suporte ao funcionário acidentado, garantindo que ele tenha acesso a todos os recursos necessários para a reabilitação durante o período de recuperação. Falando em prevenção, é essencial que as empresas adotem medidas preventivas para minimizar os riscos de acidentes de trabalho, mesmo fora do ambiente da empresa. A capacitação e treinamento adequado dos funcionários, principalmente aqueles que realizam atividades externas, é uma das medidas mais eficazes. Treinamento sobre segurança no trânsito e uso de equipamentos de proteção podem reduzir significativamente os riscos. As empresas também devem garantir a qualidade dos equipamentos utilizados, realizando manutenções regulares e substituindo aqueles que não estão em condições adequadas. E no caso de acidentes de trajeto, é importante que a empresa oriente os funcionários sobre rotas seguras e práticas de direção defensiva. Além disso, políticas de monitoramento das condições de viagem, que verificam a segurança dos locais de hospedagem e o estado dos veículos, podem ajudar a garantir a segurança dos funcionários durante deslocamentos. Por fim, é importante que tanto empregadores quanto empregados levem a sério a questão dos acidentes de trabalho fora da empresa. Muitas vezes, os envolvidos desconhecem seus direitos e responsabilidades. Portanto, é essencial que as empresas adotem medidas preventivas e que os trabalhadores estejam cientes de seus direitos em caso de acidente.
A legislação brasileira garante a proteção ao trabalhador em diversas situações, e é dever do empregador proporcionar condições seguras de trabalho, independentemente de onde as atividades sejam realizadas. Espero que essas informações tenham sido úteis. Se você se deparar com uma situação de acidente de trabalho, não hesite em buscar seus direitos. A proteção ao trabalhador é fundamental para garantir um ambiente de trabalho seguro e saudável. Até a próxima!